Hoje vamos continuar a leitura que estávamos fazendo ontem do primeiro capítulo do No Invisível, de Leon Denis. Nós paramos na página 35. O Espiritismo e Mediunidade, No Invisível, Leon Denis. Impressões e moldes de mãos, pés, rostos, deixados em substâncias moles ou friáveis por forma materializadas, foram recolhidas por Zollner, astrônomo alemão, pelos professores W. Denton e Wagner, pelos doutores Rolfe, Frese, etc. Os moldes de uma única peça reproduziram as curvaturas dos membros, os detalhes da estrutura e as alterações acidentais da pele. Então essa ação manifesta-se assim ainda nos fenômenos de incorporação, como aqueles que o Dr. Hodgson assinalou no seu estudo sobre a faculdade da Sra. Piper. O autor, adversário declarado da mediunidade em todas as suas aplicações, começara uma pesquisa com o objetivo de desmascarar o que ele considerava como uma impostura. Declara ter prosseguido suas observações durante 12 anos, em numerosas sessões, no decorrer das quais 120 personalidades invisíveis manifestaram-se. Entre outros, Georges Peril, seu amigo de infância, membro como ele da Psycho Research Society, falecido há vários anos. Essas personalidades revelaram-lhe fatos desconhecidos de qualquer ser vivente sobre a Terra. Ele também diz: a demonstração da sobrevivência me foi feita de maneira a retirar-me até a possibilidade de uma dúvida. Os professores C.H.W. Eliot, presidente da Universidade de Harvard, William James, professor de psicologia da Universidade Newbold, professor de psicologia da Universidade da Pensilvânia, e outros sábios participaram dessas experiências e referendaram essas declarações. Leon Denis, nesses últimos trechos que eu li, sempre coloca referência aos livros de onde ele tirou tais pesquisas, ok? Página 35. Numa obra mais recente, relatório do professor Hislop, procedimento Gabriel Delany, pesquisa sobre a mediunidade. O professor Hislop, da Universidade de Columbia, Nova York, pronuncia-se no mesmo sentido com relação à Sra. Piper, ou Piper, que ele observou durante numerosas sessões.
Estas aconteceram no maior segredo. O professor era apresentado sob o nome de Smith. Usava uma máscara negra que poderia impedir ao seu mais íntimo amigo reconhecê-lo e se absteve de pronunciar uma única palavra, de maneira que a senhora Piper nem pessoa alguma poderia identificá-lo sob esses traços. Foi nessas condições que o professor obteve com seus parentes mortos, através dos órgãos da senhora Piper, em transe, conversas cheias de detalhes precisos, de particularidades, esquecidas por ele, inclusive, de sua vida íntima. Desse modo, ele concluiu nesses termos: quando se considera o fenômeno da senhora Piper, é preciso eliminar a transmissão do pensamento e a ação telepática. Considerando o problema com imparcialidade, não há outra explicação senão a intervenção dos mortos. No decorrer do ano de 1900, no seio das assembleias científicas, imponentes testemunhos levaram-se em favor do espiritismo. Um lugar considerável lhe foi dado nos programas e nos trabalhos do Congresso de Psicologia de Paris, através dos representantes da ciência oficial. Em 22 de agosto, uma sessão plenária, todas as sessões reunidas, era consagrada ao exame dos fenômenos psíquicos. Um dos presidentes de honra do Congresso, Myers, professor de Cambridge, justamente célebre não apenas como experimentador, mas ainda como filósofo e moralista, fazia a leitura de um trabalho sobre o transe, ou mediunidade de incorporação. Após ter enumerado toda uma série de experiências atestadas por mais de 20 testemunhas competentes, que asseguraram que os fatores revelados a eles pelo Sr. Thompson em transe eram absolutamente desconhecidos dela e sugerem o caráter e a memória de algumas pessoas mortas cujas mensagens obtidas afirmam delas provir. Ele concluiu assim: afirmo que essa substituição de personalidade ou controle de espírito ou possessão marca bem um progresso na evolução de nossa raça. Afirmo que existe no homem um espírito e que é salutar e desejável que esse espírito seja, em nome desses fatos, capaz de se desligar parcial e temporariamente de seu organismo, o que o favorece seria com uma liberdade e uma visão mais extensas, ao mesmo tempo que isso permitiria ao espírito de um falecido poder fazer uso desse organismo temporariamente deixado vago, para entrar em comunicação com os outros espíritos ainda encarnados nesta terra. Penso que muitos conhecimentos nesse caminho já foram adquiridos e restam ainda muitos outros a adquirir no futuro. E não foi diferente. Não é? Ele estava com absoluta razão. E muito coerente, muito lúcido ao dizer que nada está fechado nessa área, né? Estamos sempre evoluindo e sendo aptos a descobrir mais. Na quinta sessão desse congresso, 3 sessões foram consagradas aos mesmos estudos. Os doutores Paul Giger, diretor do Instituto Anti-Arábico de Nova York, Darius, diretor dos
Análise das essências psíquicas em Cauce, Jory, Pascal, etc., enviaram ou apresentaram eles próprios trabalhos bem documentados, estabelecendo a realidade dos fenômenos psíquicos e a comunicação possível com os falecidos. Um Instituto Internacional para o Estudo dos Fenômenos Psíquicos, entre outros, os da mediunidade, foi fundado no final do Congresso de Psicologia. Dentre os membros do comitê de direção, encontramos pela França os nomes dos senhores Charles Richer, professor da Faculdade de Medicina, diretor da Revue Scientifique e coronel de Rochas, Camille Flammarion, doutor Dulux, diretor do Instituto Pasteur, Sully Prudhomme, Fouillé, Bergson, Seles, etc. Pelo estrangeiro, tudo o que a Europa conta de mais ilustre entre os representantes da ciência psíquica: William Crookes, Lodge, Aksakoff, Lombroso, Dr. Ochorowicz, etc. Gente, me desculpa, minha pronúncia é muito lamentável, para não dizer algo pior, desses nomes, tá? Tudo em francês, principalmente. No decorrer do ano 1900, estes outros testemunhos importantes produziram-se em favor do espiritismo. O Dr. Bayol, antigo governador da Romney, comunicava ao Congresso Espírita e Espiritualista reunido em setembro em Paris toda uma série de experiências de materializações que iam desde a aparição de uma forma luminosa até um molde na parafina de um rosto de espírito que deve ser o de Attila, jovem romana morta em Arles no tempo dos Antoninos. Os doutores Bonnet, Chazarian, Dussart, da Faculdade de Paris, trouxeram testemunhos da mesma natureza e provas de identidade de espíritos. Ainda temos no primeiro capítulo 4 páginas. Depois de amanhã, terminaremos, amanhã essas 4 páginas, faremos os nossos comentários e partiremos depois de amanhã para o segundo capítulo, a marcha ascendente, os modos de estudo. Isso é um capítulo muito interessante para nós que queremos nos aprofundar os modos de estudo. Então, ficamos hoje aqui na página 39, 38, 39.